Então, como a gente já viu os aspectos gerais sobre o tecido cartilaginoso, nesse momento a gente vai se reter a entender sobre cada um daqueles tecidos que a gente classificou. O tecido, então, inicial que a gente vai destacar é a cartilagem hialina, que ela basicamente vai ter uma grande quantidade de fibrilas de colágeno do tipo 2. Ela possui um aspecto translúcido e até mesmo um pouco azulado. Ela também é responsável basicamente pelaquela formação do feto. É ela que vai atuar como um molde. Esse tecido, ele basicamente faz o desenvolvimento endocondral. A cartilagem hialina, ela também vai funcionar como uma placa de crescimento epifisiário. Isso porque nos ossos longos, a gente possuímos um disco que é chamado de disco epifisiário. Esse disco epifisiário é ele que vai permitir com que a gente tenha um crescimento em extensão dos ossos. Então, uma criança ela está crescendo justamente por quê? Por conta do disco epifisiário. É lá que a gente encontra, portanto, a cartilagem hialina, além de outras partes do nosso corpo, mas ali, no disco epifisiário, é onde a gente vai iniciar um processo de desenvolvimento endocondral. Forma-se, então, cartilagem, e dessa cartilagem ela se solidifica e forma o osso, que é uma estrutura um pouco mais rígida em relação à cartilagem. Ela também tem como uma de suas características a presença do pericôndrio. O pericôndrio sempre está presente junto com a cartilagem hialina. No entanto, as cartilagens articulares não possuem esse pericôndrio revestindo elas. Entre os locais que a gente podemos encontrar a cartilagem hialina, a gente destaca em tecidos adultos na presença do esqueleto cartilaginoso das cavidades nasais, na traqueia, na laringe, brônquios e cartilagens costais. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver com maior facilidade a presença dessa nossa cartilagem hialina. Aqui, logo em rosa, a gente consegue ver a presença do nosso pericôndrio. Aí o pericôndrio tem aquelas duas camadas, a interna e a externa. Essa camada externa está mais para fora, é ela que vai possuir aquele colágeno do tipo 1, muito abundante, mas a gente também vai ter a presença da cartilagem interna, a camada condrogênica interna. E essa, por sua vez, abriga essas células achatadas que a gente vê que são os condroblastos, são células jovens que possuem uma alta síntese de matriz extracelular, proteoglicanos, glicoproteínas, ácido hialurônico, entre outras substâncias. E essa célula, conforme ela vai produzindo matriz extracelular, ela vai se distanciando, portanto, desse nosso pericôndrio, chegando ali no meio onde você observa o condrócito. Perceba que ele está distribuindo em lacunas. Perceba também que em alguns aspectos aqui, a gente consegue ver ele organizado em grupo, que são os grupos exógenos. Cartilagem elástica. Ela apresenta menos colágeno do tipo 2. Apresenta também fibras elásticas e substância fundamental, ou seja, glicoproteína, ácido hialurônico, proteoglicanos e colágeno. Ela vai ter presente ali. Entre as suas funções está a sustentação e flexibilidade. Ela apresenta pericôndrio e se localiza na orelha externa e interna, cartilagem cuneiforme da laringe e também na epiglote. Já a fibrocartilagem, também chamada de cartilagem fibrosa, apresenta muitas fibras espessas de colágeno do tipo 1, provocando um quadro que a gente chama de acidofilia. Ela também possui pouca matriz extracelular e está associada com tecido conjuntivo denso. Ela não apresenta pericôndrio e sua nutrição ela é feita pelo líquido sinovial. Entre suas funções, destaca-se a sustentação e resistência. Ela se encontra nos discos intervertebrais, sínfise púbica, tendões, ligamento da inserção dos músculos. Então, como a gente já viu os aspectos gerais sobre o tecido cartilaginoso, nesse momento a gente vai se reter a entender sobre cada um daqueles tecidos que a gente classificou.